Mas afinal, pode ou não pode fazer um banheiro sem janela? Vou te contar estratégias para a gente resolver esse problema. Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane, aquele momento na quarta em que a gente conversa sobre as suas dúvidas. E hoje eu trouxe o assunto banheiro, se a gente pode fazer um banheiro sem janela ou não. O que acontece é que às vezes num espaço pequeno ou num terreno pequeno, a gente precisa ventilar e iluminar todos os cômodos. E muitas vezes nesses espaços pequenos a gente não consegue, não tem parede, não tem frente para ventilar tudo o que precisa. Então, supondo um terreno estreito, a gente vira para frente janelas de quarto e sala, para o fundo outras janelas de quarto, de cozinha, enfim. E às vezes a gente precisa fazer uma escolha. Alguma peça, algum cômodo vai ter que ficar sem janela. E normalmente nesses casos a gente escolhe o banheiro. Por quê? Porque o banheiro é uma peça de utilização transitória. A gente não costuma ficar 1 hora dentro do banheiro. A gente usa o banheiro durante pouco tempo e o maior tempo em que a gente está no banheiro é o tempo do banho, que é um momento em que não chega a ser um período longo de tempo. É claro que o banheiro iluminado, naturalmente, muito melhor, mas nem sempre é possível. Então, quando precisa fazer uma escolha, a gente acaba sacrificando o banheiro porque é aquela peça de permanência provisória, em que a gente não fica muito tempo. Eu vou contar nesse vídeo formas de iluminar e ventilar esse banheiro. Eu vou mostrar inclusive o banheiro da minha casa, como é que foi resolvido essa questão. Porque eu moro numa casa geminada, em que na parte da frente ficaram janelas de sala e quarto, na parte do fundo também outras janelas de sala e quarto, e os banheiros ficaram no meio, não foi possível fazer ventilação natural para eles. Eu vou contar como é que a gente resolveu por aqui. Então, vou começar esse vídeo falando sobre claraboias. É aquela iluminação pelo teto em que a gente pode utilizar domos, que são estruturas assim meio arredondadas em cima, de maneira que a chuva cai e escorre para os lados, e ele tem uma ventilação permanente. Esse elemento é bem utilizado na construção civil. Ele proporciona uma iluminação natural muito abundante, porque imagina, o teto do seu banheiro vai ser uma janela. Quando a gente não gosta muito da aparência do domus na parte de baixo, porque ele é côncavo na parte de baixo. Eu já fiz obra assim também, que a gente utiliza o teto rebaixado, trabalhado com vidro e madeira, enfim, e deixa espaço para ventilar através do domus, porque ele, além de iluminar, ele ventila. Eu vou deixar aí várias imagens de domus para você entender e conhecer o que é, caso ainda não conheça. Um outro jeito de fazer isso também são as claraboias de outra forma, claraboia com vidro, com pérgola, existem vários outros tipos de claraboia que a gente pode utilizar no banheiro, e isso proporciona uma iluminação muito boa, muito interessante mesmo. Existe também uma forma de ventilação desse banheiro, aí a gente não consegue iluminar muito, mas é a ventilação zenital, que é aquela em que a gente abre uma venezianinha na parte de cima do banheiro, próximo ao teto ali, e a gente rebaixa o forro do próximo cômodo. Aqui é o caso de uma ventilação zenital. Esse banheiro tem janela para a rua, mas aquele ali não tem. Então a gente rebaixa o forro desse banheiro e faz a ventilação desse aqui por cima desse. Dá uma olhadinha no corte como é que é. Em corte funciona assim. Esse banheiro aqui tem a janela para a rua e tem o forro rebaixado. E esse outro banheiro aqui tem uma veneziana, normalmente aqui nesse forro, que vai ventilar aqui por cima. Ele poderá ter uma veneziana aqui ou não. A gente pode fazer só aqui no forro e deixar isso aqui tudo aberto, ou até a gente pode não colocar forro e deixar uma veneziana aqui na vertical. O importante é que ele tenha essa circulação de ar para o exterior. Então lá na fachada vai ficar aparecendo a janela do banheiro que está direto para a fachada e uma janela ou uma veneziana para ventilar aquele banheiro que está lá atrás. Isso aqui é uma ventilação zenital. Então, por exemplo, o apartamento que eu morava antes, o banheiro não tinha janela e ao lado do banheiro ficava o corredor e ao lado do corredor ficava um posto de luz.
Então na parte de cima, no teto do meu banheiro tinha uma veneziana, tinha um forro de gesso com a veneziana e o forro do corredor era rebaixado com a veneziana para a rua. Então esse banheiro tinha uma ventilação natural através desse sistema zenital que funcionava muito bem. Apenas ele não tinha iluminação natural, a gente precisava utilizar a iluminação através das lâmpadas, das luminárias. Mas a Claraboy Odomos então resolve tanto o problema da iluminação quanto da ventilação. E a ventilação zenital, ela proporciona a ventilação, mas não a iluminação. Existe ainda algum outro tipo de iluminação que a gente possa fazer por cima. É um pouco mais complicado de ter uma situação como essa, mas que é possível fazer a janela lá no andar de cima. Eu vou deixar alguns exemplos aí para vocês darem uma olhada, que a gente consegue trazer a ventilação de uma outra forma, lá por cima, na lateral do teto, é uma outra forma de iluminar e ventilar também. E tem a ventilação mecânica, e a ventilação forçada, que ela é feita através de um duto, um tubo, digamos assim, que vai lá para cima na cobertura e tem um exaustor onde suga os vapores do banheiro e odores e tal e leva para o exterior. Esse tipo de ventilação é bastante usada também, a ventilação mecânica. Ela, quando é em prédios, por exemplo, de apartamentos, normalmente ela passa por dentro do shaft. O shaft é aquela reentrância no banheiro da gente, por onde passam as tubulações ali dentro, de água de esgoto, a ventilação mecânica e outras tubulações que sejam necessárias passar por ali. Então é aquele espaço que se deixa, aquela área técnica para a gente poder descer essas tubulações. E algumas pessoas não gostam da ventilação mecânica em função do barulho que ela faz. É um motorzinho, um exaustorzinho que tem lá o seu ruído, né? Não é assim a coisa mais agradável do mundo, mas ele funciona muito bem, ele consegue ventilar bem o banheiro. E existe um macete aí, que eu utilizei no meu banheiro, que é colocar 2 interruptores, porque muitas vezes a ventilação mecânica fica junto com o interruptor que liga a luz do banheiro. Então quando a gente aciona o interruptor, acende a luz e a ventilação mecânica junto. Então a gente não tem opção, fica dentro do banheiro sempre com aquele som. Eu fiz diferente, eu coloquei 2 interruptores, um para ventilação mecânica e outro para a luminária do banheiro. De forma que se eu quiser ligar a ventilação enquanto eu estou ali dentro, eu posso fazer isso, e se eu não quiser ficar com aquele barulhinho ali dentro, que não é assim tão alto, eu posso não ligar a ventilação mecânica. Então, no meu hábito, geralmente diário, eu faço assim, eu tomo banho sem a ventilação mecânica ligada e depois eu deixo ela ligada durante alguns minutos, depois que eu saio do banho, para que todo aquele vapor saia do banheiro e ventile aquele banheiro, faça a troca de ar. Quando o banheiro não tem forma de iluminar e ventilar naturalmente através de janela, a gente pode associar a ventilação mecânica, que foi o que eu fiz no meu, tijolos de vidro para ajudar a iluminar. Aí você pode pensar assim, poxa, mas aí vai tirar a privacidade do banheiro. Não, a gente pode colocar esses tijolos lá perto do teto, de forma que a pessoa que estiver passando pelo corredor, desde que ele ventile, desde que ele possa iluminar para um lugar iluminado. E eu tenho, no caso aqui, um corredor que tem uma iluminação. Então, eu abri esses tijolos de vidro para dentro desse corredor com iluminação. Então, essa iluminação alcança lá dentro do banheiro. Então, a gente coloca numa altura mais alta do que uma pessoa. Então, quem está passando ali não enxerga quem está lá dentro do banheiro. Mantém uma privacidade dessa forma. Mas chega de papo, vou lá explicar como é que funciona o meu banheiro. Então, se você está curioso para nos acompanhar, já peço para você se inscrever aí no canal, caso ainda não seja inscrito, porque 2 vezes por semana a gente tem dicas muito bacanas por aqui, para você que curte esse assunto aí, de arrumar sua casa ou até de investir na construção civil para ter uma renda passiva, enfim. E também vou pedir para você deixar o seu like, porque isso ajuda bastante a gente que é produtor de conhecimento aqui no YouTube e no Instagram. A gente precisa que o algoritmo do YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Então, quanto mais visualizações ele tiver, quanto mais likes ele tiver, ajuda a gente a continuar produzindo esses conteúdos por aqui. Então, eu já agradeço a você de coração. Eu vim aqui no meu banheiro porque eu quero mostrar para você o que eu fiz aqui.
Eu deixei um interruptor para acender a luz do banheiro e outro liga uma luz auxiliar que eu tenho aqui, mas ele liga a ventilação mecânica. Vê se dá para perceber o som da ventilação. Ela tem um sonzinho, mas não é uma coisa assim super desconfortável, como as pessoas às vezes ficam com medo, né? Então, e eu tenho a opção de não ligar a ventilação mecânica enquanto eu estou utilizando o banheiro. E se eu quiser, normalmente eu tomo banho, como eu estava explicando, e depois eu ligo. Então, normalmente eu estou aqui dentro do banheiro sem essa ventilação mecânica e ela funciona muito bem, porque teve uma época, logo que eu me mudei aqui para casa, é uma casa já antiga, eu fiz uma reforma grande e acabei não mexendo na ventilação mecânica, eu não me dei conta que ela não funcionava. E aí, sabe como é que é aquele provisório que vai ficando definitivo? Ela ficou uns anos sem funcionar e o meu banheiro sempre tinha problema de umidade no teto. Quando terminava o inverno, aqui no sul a gente tem bastante umidade, frio no inverno. Quando terminava o inverno, a gente tinha que pintar o teto do banheiro, porque sempre tinha algumas manchas de mofo. E depois que eu instalei a ventilação mecânica, eu nunca mais tive esse problema, então de fato ela funciona. Deixa eu mostrar onde é que ela tá aqui em cima do meu chuveiro. Ali tá a ventilação mecânica, aquele motorzinho ali, aqui logo acima do chuveiro. Quando a gente liga ela, a gente tira todo o vapor de dentro do banheiro, então ela realmente ventila, ela funciona muito bem. Agora eu vou mostrar uma dica de iluminação que eu utilizei aqui. Aqui vocês estão vendo o espelho que está mostrando o chuveiro na parede oposta e a ventilação mecânica, cadê? Lá, que está na parede oposta. Né? Em frente ao banheiro, ao box, tenho ali mostrando a porta de vidro temperado também, eu tenho esses tijolos de vidro. Eu coloquei dessa forma, assim meio desencontrados, formando uma volumetria, porque na época que eu fiz eu achei que ficava mais bonito assim e tal. Mas eu hoje faria diferente, eu rasgaria todo o banheiro, porque entra mais luz. E é um banheiro que, se eu quiser ficar com a luz apagada, se não tivesse o tijolo de vidro e eu estivesse aqui dentro com a luz apagada, eu não consigo enxergar absolutamente nada, totalmente escuro. Com o tijolo de vidro eu consigo enxergar, então faltou luz, ou se eu quiser ficar com um ambiente um pouquinho menos iluminado, é possível ficar. Não é a mesma coisa do que ter uma janela, mas me ajuda muito. Eu não me arrependi de ter colocado esses tijolos de vidro. Eu só me arrependi de não ter colocado mais, deixar mais iluminado ainda. Eu tenho ali, ó, mais um pedaço de parede que eu não utilizei, né? Eu poderia ter ido com esses tijolos até lá. E do lado de cá também. Ó, tem um pedaço de parede ali que eu também não usei. Eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz com 8 tijolos, eu poderia ter feito até o fim. E esse tijolo aqui, ele fica numa altura que quem tá passando lá no corredor não consegue enxergar. Eu vou chegar pertinho aqui para você ver, ó. Eu sou uma pessoa que não sou baixinha. Eu tenho perto de 1,70 m e eu não conseguiria ver, né, se eu estivesse lá do outro lado. Então ele ficou bem alto, ele não atrapalha, ele não tira a privacidade e ele traz essa iluminação aqui para dentro do banheiro, porque eu tenho no corredor que tem lá, tem uma janela. Então ali eu tenho iluminação. Também não adiantaria abrir janela desse banheiro para um corredor sem janela, porque daí tanto faz, né? Mas eu tenho ali esse corredor que tem uma janela grande e então ele traz essa iluminação para dentro do banheiro. Eu já fiz um vídeo mostrando esse banheiro aqui, se vocês ainda não viu, logo que eu fiz essa reforma. Se você ainda não viu, vou deixar o card ali para você dar uma olhadinha. Mas assim, hoje eu queria mostrar mesmo essa questão da ventilação mecânica, que não me atrapalha tanto assim. Eu vejo que tem pessoas que dizem, eu acho isso horrível, dá um barulhão. Eu não acho, para mim não é uma coisa que me incomoda, até porque eu ligo a ventilação esporadicamente quando eu acho que está precisando, não uso todo o tempo que eu estou usando o banheiro. E resolvi com a iluminação com os tijolos de vidro. Bom, eu espero ter explicado as formas aí de ventilar e iluminar um banheiro, porque mesmo que ele seja escolhido para a peça de sacrifício, sem janela, ele precisa de ventilação e iluminação.
Então, peço também que você deixe suas sugestões de dúvidas e vídeos que você gostaria de ver por aqui nas quartas-feiras e agradeço a sua presença e até sábado, quando a gente se vê de novo no próximo vídeo. Tchau!